Então, agora vamos falar do desafio 2 da situação de aprendizagem 4. Ler o material, depois livro didático online, material online, e depois clica na folha de resposta para conhecer a problemática, né? E aqui você vai se deparar com alguns circuitos de medição e, e uns instrumentos que você tem disponível na empresa. A pergunta é qual utilizar para cada tipo de medição. Então aqui tem as posições onde eu vou colocar o instrumento, o ponto, né, 1, 2 e 3. Eu só tenho que descrever qual desses aqui que eu vou escolher. E como saber qual escolher? Estudando o conteúdo. Exemplo, aqui a gente pode ir na estante virtual de livros e no capítulo 15 a gente vai ter informações sobre as medidas elétricas, instrumentos de medição. Logo na primeira página, ele vai falar sobre cada instrumento. Eu vou ampliar um pouquinho aqui para a gente ver. Ó. Por exemplo, o instrumento ferro móvel. Ele descreve como é o funcionamento e aqui embaixo ele vem a informação talvez mais importante para essa aplicação, que é onde você aplica esse instrumento. Então olha para você ver. Esse instrumento ferro móvel, como a repulsão das palhetas sempre ocorrerá com a corrente em qualquer sentido, este instrumento pode ser utilizado em medições de corrente contínua ou alternada. Então quer dizer que eu posso usar ele em corrente alternada, o ferro móvel. E tudo que você consegue utilizar em corrente alternada, quer dizer que você consegue medir a tensão alternada dele também, que é o mesmo princípio. Já o bobina móvel, ele começa a falar sobre o funcionamento aqui, e na página seguinte, ele fala a aplicação. Aqui, ó, esse instrumento é utilizado para medição em corrente contínua e tensão contínua. Então, já esse segundo instrumento só posso utilizar em tensão contínua. Aí ele fala sobre o eletrodinâmico e aqui embaixo na aplicação ele também fala como são duas bobinas, a fixa é dimensionada para a corrente e a móvel para a tensão. Este princípio é utilizado no watímetro, que é o que mede a potência, porque eu preciso medir tensão em corrente. Então a gente já tem noção do que utilizar para medir potência, que eu preciso das duas bobinas, então esse é o instrumento. Aí ele fala do ressonante e fala que a aplicação, por ser um instrumento ressonante, é para medir frequência. Então, aí eu já tenho noção do que medir com cada equipamento. Quando eu voltar aqui para a minha folha de resposta, agora ficou fácil. Eu tenho as opções ferro móvel, 30 amperes. Como eu sei que ampere é a unidade de corrente, então esse cara é para medir corrente. Da mesma jeito, o bobina móvel. Agora a questão é saber quando que eu vou usar no contínuo e quando no alternado. A mesma coisa acontece com a eletrodinâmica. Eu tenho a opção dele para medir corrente e tensão alternada. Aqui o eletrodinâmico. E depois o ferro móvel eu tenho para medir tensão alternada e bobina móvel para tensão, ferro móvel tensão alternada, VCA, e bobina móvel também VCA, para tensão alternada. E aí agora, com essas opções que ele me deu, eu vou vir aqui agora classificar baseado no que eu aprendi lá. Então, ponto 1, por exemplo, eu vou olhar o circuito. Esse circuito aqui, ele é em corrente alternada, olha o símbolozinho da fonte alternada aqui. Então, qual é o aparelho que eu uso em corrente alternada? Escreve aqui no ponto 1. Em tensão alternada, no ponto 2. E para medir potência do watímetro, escreve aqui no ponto 3. Aí já vou para o segundo caso. Motor pequeno, também é uma fonte alternada. Mesma coisa. O que você escreveu no anterior, escreve nesse também. E terceiro e último caso, vou medir motor de corrente contínua. Então agora a minha fonte não é mais alternada. Então quem que mede corrente contínua? Quem mede tensão contínua? Escreve aqui, finaliza, envia para correção. E aí fica aguardando você no próximo.